Boa noite, galera! Está no ar mais... Boa noite, galera! Está no ar mais um terceiro, na verdade, Ultra Sport Science. Eu sou Lela Pogian e senta na cadeira, aperta o cinto, porque o programa de hoje está muito bom. Vamos começar. Primeiro, Anuar Takashi, ele que é CEO da agência Off, e a agência Off se escreve O-O-F, Out of Office. Ele que faz eventos de música e eventos de corrida. Também a gente tem o Jean-Luc Jabu, ele que é CEO da Confederação de Rugby e também jogador de rugby. E Rafael Niro, que é o Head de Marketing da Trek do Brasil e também é praticante de ciclismo e provas de triatlo. Boa noite, convidados. Vocês estão prontos? Todo mundo preparado? Preparados. Boa noite. Vamos começar com o Anuar Takashi. Anuar, o que a Off faz, né? Qual é o teu foco de eventos? E aí, Lelo, fala como é que estamos aí. Obrigado aí pelo convite. Então, Lelo, eu venho de mercado de marketing, já tive agência muito grande e acabei montando esse projeto com o foco em esporte e música, né? A gente trabalha desde conteúdo até eventos proprietários e eventos sob demanda de cliente, né? Esse é o nosso foco. A gente tem dois pilares, esporte e música. O que quer dizer isso? Quer dizer, eu quero fazer um evento, te contrato para você montar o meu evento, ou o evento é seu? Então, a gente tem esses dois modelos de trabalho, né? A gente tem um que a gente desenvolve o evento dentro de casa, e a gente tem as fontes de receita, de patrocínio, de bilheteria, de ativação. Esses são os eventos proprietários, que a gente cria a marca e vai para o mercado. E a gente também é contratado para botar de pé os eventos de corrida, eventos de música, como uma agência de eventos mesmo, né? A gente presta, na verdade, esse serviço de produção e organização do evento, né? A gente está bastante focado nos eventos proprietários, e como eu te falei, a gente tem dois pilares, o esporte e a música. Na área de esporte, nosso principal esporte que a gente trabalha é a corrida de rua, né? A gente organiza em torno de 20 corridas por ano, sendo que a gente tem, em média, mais ou menos 10 corridas que são de clientes que a gente produz e umas 10 corridas que a gente põe de pé e que a gente comercializa, né? E do lado da música, a gente entrou forte na área de jazz. A gente está pelo terceiro ano consecutivo a gente criou um projeto que é um festival de jazz em parque público. Enfim, esse projeto teve um grande estudo. Eu fiquei 2 meses nos Estados Unidos estudando esse mercado de música, de jazz. Enfim, a gente põe de pé esse festival. E agora também, com essa pandemia, a gente começou a desenvolver conteúdo ligado à música. Então, a gente já está sendo contratado por empresas para falar de música. A gente foi contratado por um grupo de shopping aí, e não sei se pode falar o nome ou não, mas enfim, a gente fala de alguns temas sobre a música. Então, gastronomia, drink, moda, tudo sobre o tema do jazz. Então a gente está entrando agora, e é legal isso, né? Porque a gente acaba desenvolvendo algumas vertentes que a gente não fala, na verdade a gente nem dava muita bola, né? E acabou agora com essa história toda, é o principal negócio, né? Eu lembro que vocês faziam aquela corrida de rua, a Corporate Run, é isso? Ainda continua fazendo a Corporate Run? Continua. Então, essa corrida ela tem há 15 anos. A gente foi uma das... pra você ter uma ideia, quando a gente colocou essa corrida no ar em 2004, se eu não me engano, foi 2004, existiam 15 corridas no ano, né? Até hoje ela é a única corrida corporativa do Brasil. A gente coloca em torno de 8 mil pessoas representadas por 300, 350 empresas. A gente tem ela em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, é um projeto que... esse mercado, na verdade, ele ficou muito saturado, né? Hoje existem 5 corridas por final de semana e todos os nossos projetos que a gente cria, né? A Corporate Run é um deles, que é proprietário, a gente tenta segmentar ao máximo. Então, eu tenho um projeto focado no mercado corporativo, que é o Corporate Run. Eu tenho no mercado de moda, que é o Fashion Run.
eu tenho um no mercado de criança, que é o Kids Run, então a gente acaba indo bem nichado e tem dado certo. Óbvio que tem anos que às vezes não, tem ano que a gente não consegue vender o projeto, a gente acaba não colocando de pé, né? Mas é isso, nosso foco realmente está nos eventos proprietários. Legal, vamos girar que o papo vai ser bom. Hoje tem muita coisa, ainda mais falando de eventos de música e de corrida de rua nesse caos que a gente vive de pandemia, que ninguém sai de casa. Mas vamos girar. Jean-Luc, conta um pouco sobre você. E, Anuar, depois eu vou te perguntar um pouco da tua experiência como esportista mesmo, que a gente só fala do teu business. Mas quero saber depois sobre esporte. Jean-Luc, fala um pouco você, começando do começo, né? Você, com esse nome, Jean-Luc Jabu, não é brasileiro. Então, faz um resumão da tua vida. Então, eu sou brasileiro e belga. Eu nasci na Bélgica, vim para o Brasil em 1970, com 10 anos. Meu pai trabalhava na Solvay, uma multinacional belga, e assim viemos e ficamos. Comecei a jogar rugby em 73, no Liceu Pasteur. Eu tinha 13 anos. Depois me formei na Politécnica, eu sou engenheiro, e fiz a minha carreira em marketing até chegar a CEO. No rugby, cresci até 18, 20 anos, vi meus colegas irem para as seleções brasileiras e eu não podia porque não era brasileiro. Então me naturalizei para poder jogar na seleção. Joguei 2 anos até me machucar. Então sim, tive a honra de vestir a camisa amarela. E na minha época era tudo 100% amador, e o ano passado tive a oportunidade de voltar à minha grande paixão, e hoje comando a confederação, e hoje eu sou um profissional do rugby. Muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, final de rugby da Copa do Mundo de Rugby, Brasil e Bélgica, e camisa você veste? Eu sou brasileiro. Não, eu sou brasileiro. Tá bom. Depois eu tenho muita coisa para perguntar do rugby, né, da confederação. Eu conheço bem a confederação, enfim, eu vou contar mais, mas algumas curiosidades, né, do esporte que virou um esporte olímpico. Mas vamos rodar o carrossel aqui. Rafael, boa noite. Eu tô vendo que tem uma bicicleta atrás de você. Você tá onde? Você tá em casa? Essa bicicleta tá pendurada na parede? Boa noite, Lelo. Prazer falar com vocês todos hoje à noite. Né, em casa, fica aqui como um quadro e item para perto da porta já para poder treinar. Legal, conta um pouco de você. Parece que bicicleta você gosta, né? Gosto. Sempre foi o meu principal hobby. Todos os esportes, eu venho praticando esporte desde molequinho, mas a bike sempre esteve presente na maioria deles. E hoje eu sou gerente de marketing da Trek. E desde quando a gente montou a subsidiária aqui no Brasil, né, faz 7 anos já que eu estou na empresa, e além de comandar aí toda a área de marketing, é lógico um prazer trabalhar com um produto que a gente gosta, que a gente usa e tem maior satisfação em pedalar. Legal. Antes da gente começar o programa, a gente estava falando com o nosso diretor, o Evan, e ele falou uma coisa engraçada. A gente tem um empresário de eventos, um patrocinador, que é o Rafael Patrec, e uma confederação que usa as empresas para fazer os eventos, para pôr os eventos, os jogos de rugby de pé, né? Então aqui temos a gente fecha o ciclo todo. Então eu vou começar agora com o Anuar. Eu acho que nunca ninguém podia imaginar o que aconteceu no mundo com essa paralisação tão rápida, né? Eu lembro que a questão do Covid-19 começou ali, em fevereiro tem o vírus, vai estar chegando e tal, mas sei lá, pelo dia 10, 15 de março, em 2 dias, todo mundo para casa, parou, bloqueou a economia. E você vive de eventos que são feitos na rua. Assim, como é que está isso? É inacreditável o que está acontecendo, né? Se contassem isso para a gente antes, acho que nem num filme a gente ia falar que ia ser uma loucura, né, um negócio desse. Porque, enfim, a gente pega o meu segmento, né, que é eventos. Eu fiz um movimento, na verdade, em 2013, que na verdade eu falo que às vezes eu tenho mais sorte que juízo, porque eu tinha uma empresa de 80 funcionários, uma agência de eventos de 80 funcionários, e eu vendi ela em 2013. A partir daí, eu mudei completamente o modelo de negócio, né, que foi... eu criei um banco de freelas, um banco de fornecedores. Eu operei durante,
sei lá, até o ano passado, ano retrasado, com 2 funcionários, né? Então, é uma loucura, porque eu faturava, cheguei a faturar com a minha agência 100 milhões e eu ganho mais dinheiro hoje com 2 funcionários do que quando eu tinha 80 faturando 100 milhões. E hoje eu faturo muito menos. Então, eu acho que assim, as coisas estão mudando tão rápido, que se a pessoa não tiver antenada né, no que está acontecendo, no final você acaba perdendo dinheiro, porque é um negócio que e é conta de padeiro, né? Entra tanto, sai tanto, e o problema de uma agência é a estrutura, né? Então, nessa pandemia agora, o que aconteceu, né? A gente estava em algumas concorrências, parou tudo. Eu tenho na minha agência uma área que está rodando bem e cresceu, que é uma área de incentivo, né? A gente trabalha para uma seguradora bem grande, e por incrível que pareça, os seguros de vida nunca venderam tanto como estão vendendo agora, né? Então a gente hoje cria campanha de incentivo para as corretoras. Na parte de evento, está tudo parado, os eventos esportivos e os de música. Eu ainda acredito que eu consiga colocar o evento de jazz no ar, que é um evento em parque, é um evento que eu não dependo de bilheteria, né? Porque qualquer hoje evento de corrida, você depende da bilheteria, então você tem que abrir 3, 6, 1 ano antes. Então, eu acredito que que eu consiga colocar talvez com algumas normas. E enquanto isso, o que eu estou fazendo? Tirando a corrida, que eu acho que o mercado está saturado, eu acredito que vai quebrar 80% do mercado. Nessa área de música que eu estou entrando, a gente, como eu falei, a gente está fazendo muito conteúdo. Hoje a gente é contratado de 2 empresas para fazer esse conteúdo e acreditando que a gente consiga colocar esse evento de pé, né? Esse é o negócio. Eu faço parte criar um comitê de corrida de rua. Enfim, que assim, a gente criou algumas normas e, infelizmente, acho que foi criado algumas normas que eu não acredito. Eu acho que esse ano a gente não consegue colocar a corrida de rua no ar. E aí uma coisa que me deixa muito preocupado eu estou num grupo de mais de 80 organizadores de rua, que eles criaram uma campanha de vamos sobreviver. E eu saí fora, falei, não vou entrar nessa, e acredito que enfim, muita gente não vai sobreviver dessa crise aí, viu? Vamos fazer a roda girar, mas você falou uma coisa que eu queria ressaltar, até porque eu abri e não sei, não me lembro de ter falado qual é o tema da live de hoje. Então, o tema é eventos esportivos, o que esperar. E você falou, você acha que não vai ter nenhuma prova, nenhuma corrida de rua durante esse ano? Eu não acredito. Eu acho que não. Primeiro tem um problema que já existia antes da pandemia e agora, acho que maior ainda, que é calendário, né? Como eu falei, existem 5 corridas por finais de semana. A hora que você pega 3 meses que não existe mais, né? Acabaram essas datas, já é um problema de data. E outro, eu acho que tem 3 pontos, né? Primeiro, eu acho que a galera, ela tá sem grana, né? Isso daí acho que mexeu muito no bolso das pessoas. E quando eu falo isso, principalmente não é nem lá em cima, mas você pega público de corrida de rua, que os organizadores já vinham brigando muito em derrubar a inscrição para ter mais gente, em oferecer kit mais bacana para botar mais gente. Eu sempre coloquei isso, o mercado acabou destruindo o mercado. Então eu acho que isso vai dar uma mexida boa e vamos ter que se reinventar. Mas eu acho que esse ano não tem corrida. Legal. Jean-Luc, você é presidente de uma confederação relativamente pequena, que o rugby ainda no Brasil é um esporte pequeno, mas uma confederação muito organizada, talvez uma das confederações mais organizadas do Brasil, né? E o rugby no Brasil é um esporte jovem, muito antigo no mundo, mas jovem no Brasil, e virou esporte olímpico. A gente tinha as Olimpíadas de Tóquio esse ano, que foram postergadas para o ano que vem. Qual é a tua avaliação? Quer dizer, a primeira pergunta, as Olimpíadas, você acredita que elas vão ocorrer em julho do ano que vem? E a segunda pergunta,
como é que você está fazendo com o treinamento dos atletas, porque diferentemente de nós, que somos amadores, e que se passar um ano sem treinar, talvez se engorde 1 quilo, emagreça 1 quilo, os atletas profissionais não podem parar de treinar. Como é que você está conciliando a questão do Covid-19 com o treinamento dos atletas? E a gente está num ciclo pré-olímpico, né, que foi postergado, né? Bom, vamos então. Ainda acredito nos Jogos Olímpicos, embora o Japão tenha condicionado o acontecimento à vacina. Sobre os atletas, então temos mais de 100 atletas, somente as nossas meninas estão classificadas no rugby olímpico. Então, um pequeno parênteses, o rugby é um esporte que se joga a 15 e tem uma versão mais enxuta, 15 em 80 minutos, num campo do tamanho de um campo de futebol. E o rugby a 7 é uma versão mais rápida, mais enxuta, o jogo dura 15 minutos no mesmo campo, tamanho campo de futebol. As nossas meninas, que nós apelidamos de Yaras, estão classificadas, elas são a 12ª melhor equipe do mundo. Então, quando falamos e vemos rugby, nós pensamos um esporte masculino, de fato ele nasceu assim, mas para o Brasil os melhores resultados é das mulheres. Os nossos atletas estão confinados desde 14 de março. Então, eu acompanhei a equipe, a seleção masculina, que nós apelidamos de Tupi, mas no campeonato profissional, no primeiro campeonato profissional entre países da Superliga Americana. Nós estamos no Paraguai, no dia 13 de março, para o nosso primeiro jogo contra o Peñarol. E, infelizmente, quando chegamos, o presidente paraguaio já proibiu o público, então já sabíamos que iam jogar de estádio de portas fechadas. O jogo ia ser à noite e na hora do almoço veio a notícia que nenhum jogo podia mais ser executado. Então perdemos a viagem, voltamos e aí percebemos que não é o jogo em si, pelo menos para nós, que era o grande risco, mas sim o transporte. Então passamos por Guarulhos, passamos por avião, pelo aeroporto de Assunção e de volta, tudo com máscara. Então andar de máscara em meados de março era esquisito. Hoje é esquisito andar sem máscara. E aí, né, naquele momento decidimos, todos que viajaram em quarentena, porque podíamos ser portadores da peste, a gente não sabia. E aí decidimos suspender os treinos no NAR, em Santo Amaro, e colocar todo mundo do escritório em home office. A partir dali, o staff começou a montar protocolos de treinamento, então todos os atletas treinam em casa, força, flexibilidade, bastante exercício. Eles não saem para correr, infelizmente ainda não. E o staff acompanha, então eles têm as mesmas tabelas de desempenho, de exercício, de performance, eles são acompanhados semanalmente, com reuniões, e inclusive aproveitamos o momento para rever filmes passados e fazer todas as análises de vídeo. Então, número de derrubada, dribles, rucks, mãos, etc. E o alto rendimento da CBRU trabalhou quase 10 anos, os últimos 5 anos muito intensamente, passando muito pouco do seu conhecimento para a comunidade do rugby. Então o staff, além de monitorar os atletas à distância, eles estão colocando todos os treinamentos, todo o know-how adquirido em manuais, e começamos uma série de workshops com todos os treinadores de clubes no Brasil, são mais ou menos 300 clubes. A primeira chamada, pensamos que sem uma licença de Zoom de 100 ia ser demais, e já ficou um monte de gente fora. Então essa pandemia está nos reagrupando em torno do conteúdo. Estamos conseguindo repassar tudo o que sabemos numa época que a gente pensou que não era possível. No escritório, eu diria que as rotinas ficaram completamente iguais. Eu vou falar com muito mais reuniões, porque é um inferno agora pelo Zoom. É só clicar e pronto, estamos em reunião. Uhum. O lado difícil é o lado dos atletas agora, porque eles vivem essa paixão, eles vivem pelo rugby e, por enquanto, não tem possibilidade a curto prazo de voltar. E quando voltar a jogar, os protocolos estão começando a sair. Temos situações diferentes no mundo. Então, na América Latina, o Uruguai voltou a treinar.
E no Brasil, os nossos amigos gaúchos começaram a treinar. Então, a gente percebe que a volta do esporte vai ser por cidade, por estado, por país. Depois, para o nosso jogo, quando a gente considera um scrum, são 8 contra 8, então já é uma aglomeração de 16 pessoas sem distanciamento nenhum. Pelo contrário, né? O rugby é um esporte de contato, né? Exato. Como o futebol. Exato. Os protocolos de retorno regem primeiro por... o estágio 0 seria não fazer nada. O estágio 1 é treinar o máximo sozinho em casa. O estágio 2, pequenos grupos sem contato. Estágio 3, mais pessoas, agora com troca de bola, etc. Estágio 4, aí já é com contato. E estágio 5 já é o jogo quase normal, porque a World Rugby editou uma simplificação de regras onde ela reduz o número de penalizações que são feitas ou principalmente com Scrum. Então tem situações, por exemplo, de penalties que você pode ou chutar aos paus, ou chutar para fora, ou jogar com a mão, ou Scrum. Então a opção de optar por Scrum, ela está fora até termos a vacina. Então esse é o nosso caminho até voltar. Para a competição, vai demorar mais um pouquinho. Tá bom. Rafael, como é que tá a questão de patrocínio, né? Vocês, obviamente, uma das maiores marcas de bicicleta do mundo, vocês tinham um monte de eventos que vocês, né, são sponsors, e agora tudo isso sendo cancelado. Qual é a estratégia da Trek, né? É manter o apoio a essas confederações, a esses eventos? Como é que vocês estão se posicionando? Lalo, acho que na verdade assim, é um momento de bastante, tem que ser um momento de bastante parceria, né? A gente não pode só utilizar essa palavra da boca para fora, mas é conseguir entender todos os lados e ter conversas bastante profundas com cada um dos organizadores que a gente patrocina, para ver como que a gente tira o melhor dessa situação, como que a gente consegue ter um impacto menos forte, né, vamos dizer assim, com os eventos não acontecendo. No nosso caso, mundialmente, a gente tem também atletas, né, a gente patrocina alguns atletas e tem nossas equipes próprias de ciclismo profissional, que nesse caso a gente está pensando mais que nem o Jean, né, tipo, de como a gente fazer com que os nossos atletas continuem competindo e voltem às suas atividades, porque são esportes que têm bastante exposição de mídia e transmissão de televisão e tudo mais, então isso para a gente é super importante. E aqui no Brasil a gente é patrocinador oficial do Ironman, de todas as etapas do Ironman e do Tri-Day dentro do triatlon e da Copa Internacional de Mountain Bike. E com esses dois organizadores principais a gente conseguiu, na verdade, manter os nossos patrocínios, esperando para entender como que vão acontecer esses eventos, se eles vão ser postergados todos para o ano que vem, alguns já cancelados ou alguns outros marcados para o final do ano, que a gente também ainda tem uma interrogação grande para ver se vão acontecer ou não. Mas o que eu acho que é mais interessante nesse momento é a gente tentar aprender um pouquinho com a situação e às vezes até pensando como um organizador, ou então o que pedir de um organizador de prova, que a gente consiga fazer com que os formatos de evento sejam cada vez mais pensados no que hoje já tem um novo termo aí, que é o phygital, né, que é o físico e o digital, que não fique só voltado e muito preso a questão de presencial, de público, então só de atletas e a exposição de marca nas arenas propriamente dita. A gente tem que, principalmente essas modalidades menos tradicionais, vamos dizer assim, né, que envolve futebol, vôlei, automobilismo, que já está muito acostumado com transmissão, a gente pensar em como envolver o consumidor que não está presencialmente ali assistindo ao evento. Então a gente está falando um pouco mais de público, né, não só dos atletas. Mas o mais importante, acho que é ter essas conversas mesmo para a gente poder entender quais são as possibilidades e como que a gente pode ter o retorno do investimento feito de uma forma alternativa caso os eventos não aconteçam. E aí é um trabalho de a 4 mãos que a gente tem que ser bastante criativo e bolar novas estratégias, novos produtos,
novas formas de se comunicar com o nosso consumidor. Você acha que vai ter algum evento esse ano, seja de triatlon, você que está dentro, né, como patrocinadora, todo mundo deve te procurar querendo dinheiro, né? Ainda mais nesse momento de crise. Você acha que vai ter algum evento, seja de triatlon, de mountain bike, de corrida, alguma coisa? Bom, eu acho que ainda pode existir algum tipo de evento, porque como a gente até estava falando anteriormente, a parte do ciclismo, vamos dizer assim, né, vamos pensar mais no mountain bike, a gente consegue ter um espaçamento maior, tipo, entre os atletas. Lógico que você tem o risco de queda, e aí tem toda aquela análise de se a gente vai consumir, né, tipo, leitos de hospital, ou então atenção médica, tipo, tirar da pandemia para voltar para nossos casos, caso aconteça algum tipo de acidente, mas a gente consegue fazer com que a competição ocorra sem tanto contato entre os atletas, né? E como é um grupo menor de atletas, seria talvez mais fácil de deixar esses atletas confinados durante 14 dias antes dos eventos e ir controlando a saúde de cada um deles e saber se seria necessário retirar algum deles do grid de largada, vamos dizer assim. Já no triatlon, a gente tem um volume muito maior de gente nos eventos, mas existe a possibilidade de a gente fazer largadas em onda, tipo, a gente diminuir, aliás, aumentar o espaçamento das áreas de transição, mas mesmo assim a gente sabe que evento é evento. E também fica a questão delicada de promover essas aglomerações, né? Então, a gente tem essas datas aí já agendadas até o final do ano, tipo, alguns eventos ainda não cancelados, mas a gente vem acompanhando de perto para saber o que vai ser feito para a gente minimizar os riscos de todo mundo envolvido, inclusive até dos organizadores, do staff, né, e dos nossos próprios atletas, que a gente quer preservar a saúde deles o máximo possível, né. Eu vou voltar para o Jean-Luc, porque eu tenho uma pergunta muito conectada com o Rafael está falando, né. Jean-Luc, quando a gente fala de esporte de alto rendimento, e aí a gente sai do nível de amadorismo, né, e vai para como você, como presidente da Confederação de Rugby, os atletas estão em alta performance. Qual é o risco desses atletas que podem estar com o sistema imunológico mais baixo porque treinam muito, o risco de expor eles ao vírus e a situação que, né, um vírus que tem um maior risco com idosos, mas como a gente está falando de atleta de alta performance, com o sistema imunológico muito baixo, esse vírus pode desencadear uma consequência um pouco maior do que apenas uma gripezinha, né? Como é que vocês lidam com isso? Bom, a regra de confinamento era severa, mas no protocolo de retorno isso é feito passo a passo, porque a situação de maior risco é quando o atleta vai ao seu limite. Como ele vai retornar gradativamente, a gente vai deixando esse limite crescendo gradativamente também. Sim, depois de uma competição, de um jogo, ele talvez tenha um pouco de risco. Por outro lado, são pessoas com uma saúde inacreditável. Então eu tenho mais medo de um se quebrar e precisar de um hospital do que pegar o Covid e sofrer demais com o Covid. Tá bom. Benoit, eu sempre perguntei isso, eu nunca achei uma resposta, sempre me perguntei por que o Brasil não consegue organizar uma maratona de nível internacional como as Majors, ou para não falar das Majors, para quem não sabe o que é Major, são as maratonas mais importantes, que é de um circuito de maratonas mais importantes, então a gente fala de Tóquio, Boston, Chicago, Nova York, Berlim e Londres. Por que no Brasil, e não vamos nem falar dessas Majors, por que a gente, pegando como Paris, que não faz parte de uma Major, e outras, Roterdã, Hamburgo, Barcelona, por que no Brasil a gente não consegue organizar uma prova com padrões internacionais? E eu não falo nem em termos de estrutura, porque a estrutura a gente já tem, inclusive a Copa Run que você faz, que eu já corri várias vezes, ela tem estrutura de internacional. Mas por que a gente não consegue ter 50 mil pessoas, aquela feira enorme que as Majors têm,
O que falta para a gente? Porque não dá para falar que o Rio de Janeiro não é uma cidade bonita para se correr, não dá para falar que Brasília é uma cidade legal, Porto Alegre, Florianópolis, a gente tem. Eu não falo Nordeste porque o Nordeste é muito quente, então se correr em Salvador não vai dar para fazer um tempo muito bom, porque lá você corre a 35 graus. Manaus é muito úmido, enfim, problemas de logística incontroláveis para se ter uma maratona a nível internacional. Mas a gente tem outras cidades no Brasil que daria para fazer uma maratona talvez se não a mais rápida, uma das mais rápidas do mundo, de nível internacional. Por quê? Por que falta aqui para a gente? Então, é assim, Lelo, eu acho que tem 2 pontos que são muito importantes. Primeiro, o nosso mercado, de organizador de corrida de rua, ele é muito pulverizado. Como eu falei, existem mais de 300 organizadores de corrida de rua, e hoje basta você ter um celular, você tem uma agência, porque você tiver as 2 pontas. Outro ponto o que aconteceu, que eu acho que eu acredito que tenha estragado bem o mercado, e respinga até no cliente final, eu vou dar um exemplo, eu tinha um evento que eu fazia, e eu vendia cotas de patrocínio. Eu vou dar um exemplo, eu vendia uma cota a R$500 mil. Chegou um concorrente meu, nesse mesmo cliente que eu estava atendendo, que eu já trabalhava para esse cliente há 7 anos, e ele pagava sempre esse mesmo valor. Ele ofereceu 12 provas pelo mesmo valor que eu fazia uma prova. Aí começou a derrubar o mercado todo, né? Então, o que acontece hoje? O mercado ele começou a crescer no volume de organizador, no volume de corrida, caiu qualidade, os valores dos patrocínios caíram, as empresas estão fazendo, as agências, né, de corrida, elas estão fazendo qualquer negócio. Pra você ter uma ideia, eu recebi no final do ano passado 2 projetos de corrida para levar para clientes nossos. Uma cota era R$2.500 e outra cota era de tipo R$8 mil. Então, assim, no final, o cliente acha que está fazendo um puta negócio, entendeu? Puta, vou colocar dinheiro ali porque não é barato, mas no final não tem entrega. Então, acontece, não sustenta o negócio, né? E falando de maratona, a gente tem total competência para fazer uma coisa dessa, mas, infelizmente, devido à Secretaria de Esporte, a organizador de evento, eu até me incluo nessa, porque assim, como eu falei, é pulverizado. Então assim, você pega o calendário de corrida de rua, é uma loucura. Assim, não tem estratégia, quem chegar primeiro leva, entendeu? Então, às vezes você vê 3 provas ou 4 provas que são concorrentes, uma no final de semana seguido da outra, que no final todo mundo se dá mal nisso. Né? E aí começa uma briga de preço, né, preço de inscrição, para colocar mais gente na prova. Então, assim, eu vou te falar que ano passado a gente teve um mercado geral, eu tenho conversado muito com as pessoas, em torno de 30% de queda. Por quê? Porque tem muita corrida, aquela coisa, às vezes ele fala, puta, eu vou pagar R$20 a menos nesse evento aqui, tudo bem, eu não tenho alguma coisa, mas eu estou pagando menos. Então, assim, precisa ter uma organização melhor, né? Assim, teoricamente, essa crise para você é bom, porque você tem uma estrutura muito enxuta e você fala que muitos concorrentes vão quebrar, então o calendário vai ter menos provas, porque tem menos empresas fazendo prova, e aí talvez tenha uma lacuna de oportunidade quando voltar a situação a se normalizar, quando talvez provavelmente vier uma cura, uma vacina, vai ter uma lacuna de oportunidades, porque tem menos player no mercado. É triste, né, pensar assim, né, porque, puta, eu tenho vários amigos aí do mercado que também estão, é esquisito, é estranho, porque assim, você pega o cara que está muito estruturado, puta, eu tenho amigos que tem 300 funcionários, 7 caminhões, e o business do cara é sustentado por bilheteria. Cara, foi cancelado mais de 100 eventos dessa empresa. Então, assim, no final é triste, porque... E também aquele pequeno que está dando a vida e que, puta, ele acaba morrendo também. Então, é complicado esse negócio de corrida de rua. Eu surfei uma onda, eu estou há 20 anos nesse negócio, eu surfei uma onda muito grande,
entendeu? Você pega, quando eu comecei em 2004, 2005, até 2008, 2010, você fazia corrida de rua e sobrava R$800 mil, R$700 mil de um evento, entendeu? Hoje em dia é difícil isso, né? Tem, mas é difícil. Então, o que acontece? Os organizadores, para sobreviver, às vezes eles acabam vendendo um projeto que não tem nenhuma rentabilidade para poder pagar 3 meses atrás e acaba entrando e o negócio acaba... Então, assim, eu acho que esse momento agora vai dar uma limpada na área, né? Eu acho que assim, as pessoas que estão repensando, que estão... Né, tem muita gente chorando, tem muita gente que tá se mexendo, então, assim, tem que... vai ter eu acho que vai mudar muito esse mercado, Precisamos girar o peão, mas eu vou te fazer mais uma última pergunta e depois eu quero fazer para os outros dois e a gente começa a entrar no lado mais pessoal de vocês. Mas como é que você está vendo, como é que você está se virando e como é que você está vendo a situação? Né? Alguns dados. Somente a maratona de Nova York, ela movimenta $400 milhões. Isso a gente está falando de uma prova, de uma maratona. E se você colocar mais as outras 5 majors, eu já falei quais são, né? Londres, Chicago, Boston, Nova York, Berlim e Londres, isso supera mais de $1 bilhão de prejuízo. E aí você coloca ainda as provas de Ironman, né? A marca Ironman é uma marca, o Ironman, que você tem os full Ironmans e os meio Ironmans. Aí você já tem mais também no circuito global, né? No mundo inteiro tem provas de Ironman, mais um monte de outros eventos, além das provas pequenas, né? Por exemplo, a Maratona de Barcelona, a Maratona de Hamburgo, de Roterdã, outras maratonas, a própria Maratona de Florianópolis aqui, enfim, no mundo inteiro. Bilhões e bilhões de prejuízo. Como é que você vê a volta disso? Como é que vai fazer? Vou te dar um exemplo para pontuar melhor a minha pergunta. Boston é uma maratona que você precisa de índice. O índice dura 2 anos. Se você tiver no seu último ano de índice, se você tiver no seu segundo ano que você pode usar o seu índice, o ano que vem já não serve mais. E você pagou a inscrição. Então você, teoricamente, não pode correr o ano que vem. Chicago já deu a opção de você cancelar a sua inscrição para esse ano e se garantir a sua inscrição do ano que vem, mas você tem que pagar de novo a inscrição. Ele não te reembolsa o dinheiro desse ano. Quer dizer, é prejuízo para tudo quanto é lado. O que vai ser desse negócio quando se estabilizar essa situação? Eu acho assim, Lalo, eu trabalhei na Maratona de Nova York ano passado, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do lado pessoal, mas eu sou bem envolvido com maratona, já corri algumas maratonas. Cara, a educação é uma coisa, educação que eu digo, educação né, você pega a educação do brasileiro, é completamente diferente da educação das pessoas de fora. O modo de operar uma maratona aqui é completamente diferente de operar uma maratona lá. Então, assim, não dá para comparar o Brasil. E vou te falar, tirando as maratonas, você pega uma corrida de 10, de 5, a organização brasileira, ela é muito mais bacana que a dos Estados Unidos. Você pega lá, tem corrida que você chega no final, ganha uma medalha de qualquer jeito, não tem nada e tá tudo certo. Mas quando a gente fala dos grandes eventos, eu acredito assim, eu até recebi de alguns não do ramo de corrida, mas do segmento de corrida, mas eventos em que o CEO mandou um texto dizendo, olha, a gente vai ter que cancelar o evento e se você pedir, achei super bacana, se você pedir o seu reembolso, a gente vai quebrar. Você poderia ajudar a gente? Então, evento grande, evento TED, evento SXSW, né? Eu costumo viajar, o ano passado eu tive mais de 20 eventos fora do Brasil para, enfim, participar e para aprender e para conhecer. Então, assim, eu acho que vai ter problema. Mas, por exemplo, você pega a Maratona de Nova York, que eu trabalhei no passado, tem um apoio tão grande da cidade que é inacreditável. Então, eu acredito que um prefeito, um município, um governo coloque dinheiro para não deixar o negócio acabar. Porque o que traz de receita, né, tirando a receita pontual do projeto, mas uma receita para a cidade, que é inacreditável. Né? A gente fala de 50 mil pessoas e que participam, tem uma média aí de cada um vai com 3, e assim, são 200, 300 mil pessoas na cidade, e assim, fatura
o número é gigante o que traz para a cidade. Então, eu acredito que essas grandes maratonas, esses grandes eventos que têm uma repercussão na cidade e traz bastante negócio para a cidade, vai ter um apoio de governo. Eu acredito nisso. Legal. É interessante estar falando, porque é o que você falou, Maratona de Nova York, você tem lá 40, 50 mil corredores, mas cada corredor leva 1, 2 membros da família, que vão usar 1, 2 quartos, que vão sair para almoçar e jantar, e por isso que vira esse mundaréu, né, de 40 mil, 50 mil corredores que largam, e na verdade tem mais 150 que estão torcendo porque são familiares e que estão consumindo, né? Então realmente é um business, a gente não tem a dimensão de quão grande é, né? Então, e aí você, né, a ajuda estatal, a ajuda do governo para manter o negócio girando. O que não muda muito das companhias que a gente está vendo, né? Mercado de aviação, enfim, os governos, mercado de energia, de aviação, o governo tendo que injetar dinheiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para manter, né, o mercado de aviação não pode acabar, né? É uma conexão de logística fundamental para a humanidade, você conectar a América com a Europa, Europa com a Ásia, e você precisa do avião para fazer isso. Tá certo que outros transportes, mas o avião é um transporte, um pilar importante da logística do mundo, né? Jean-Luc, como é que você está vendo a questão mental dos atletas, né? De novo, são atletas diferentes de nós amadores, que agora nós vamos, nessa parte final do programa, entrar na questão mais pessoal de cada um. São atletas profissionais, né? Que estão trancafiados em casa, sem um planejamento claro do que vai ser nas próximas semanas ou meses. Como é que está a cabeça dessa turma? Bom, temos várias situações. Temos situações individuais, aqueles que moram efetivamente sozinhos, outros moram com familiares e outros moram em casas com 3, 4, até 8 atletas. Então, o caso é muito mais crítico para aqueles que estão sozinhos. Temos até um na Itália, que eu me lembro agora, ele viveu toda essa pandemia na Itália, trancado em menos do que 30 metros quadrados. Então, para ele foi difícil e ele não vê a hora de voltar para o Brasil. Claro. Mas, enfim, nessa hora, a atenção dada pelo staff era diferenciada. Se fosse necessário ligar todos os dias, ligávamos todos os dias. E durante um período, e ainda temos um psicólogo que pode dar uma ajuda pontual, embora seja psicólogo de grupo, a gente faz uma atenção especial. Dentro dos manuais de treinamento, sim, eles são incentivados a fazer yoga, para justamente parar o turbilhão que está na cabeça da gente quando a gente não tem nada para fazer. Tá certo. Rafael, como é que está a questão do Tour de France? Se eu não me engano, a Trek tem uma equipe que corre o Tour. O Tour está confirmado, e como é que está o planejamento dos atletas? Como é que eles estão treinando, basicamente? Né? Porque o Tour é uma prova de endurance, de muito endurance, talvez a prova mais difícil de endurance do mundo, né? E que não dá para você ficar em quarentena, e obviamente o berço do Tour de France é a Europa, são os ciclistas europeus. E eles tiveram, né, o caos da pandemia, ainda estão, né? Melhorou, mas ainda sofrem bastante o efeito. Como é que está a questão, né, do Tour e dos atletas? Como é que eles estão treinando? Como é que está o suporte da Trek para que tudo funcione bem? Eu acho que, na verdade, tipo, o ciclismo, a gente tem uma parte de sorte, vamos dizer assim, porque é um esporte que a gente consegue adaptar bastante o treino para treino indoor, né? Se você for pensar que a gente tem hoje grandes equipamentos de rolo de treinamento, a gente consegue se manter ativo e controlar bastante os nossos treinos, e comparado com outras modalidades, por exemplo, a do Jean, que envolve também, né, a questão mais prática, você tem que ter um campo, você tem que ter um coletivo, e até a natação, que você precisa ter uma piscina de qualidade para se manter em forma. O ciclismo não depende disso, então a gente conseguiu, acho que, manter os treinos, os atletas, cada um dentro da sua casa, mas mantendo a qualidade de treino e a frequência de treino. E agora a volta, tipo, os nossos atletas predominantemente moram na Europa e já estão podendo treinar na rua e voltar, né, a sentir aquela parte técnica que o rolo de treinamento não oferece.
E todo mundo ansioso para que o Tour realmente aconteça agora no segundo semestre. Tipo, já tem uma nova data. Não, até o momento eu não sei de nenhuma informação que tem algum protocolo diferente, mas a gente vem acompanhando de perto para fazer com que os atletas consigam competir tão bem quanto competiriam agora em julho. Tá? Mas tá marcado, se não me engano, para setembro, a nova data. E aqui no Brasil a gente vem também, tipo, a gente tem 3 atletas principais, né, tipo, 2 no triatlon, que é o Thiago Vinhal e a Bruna Mã, e o Bruno Lemes no mountain bike. Cada um montou a sua estrutura em casa, de pelo menos com uma esteira e uma bicicleta, para poder se manter ativo. E o Bruno no mountain bike, ele tem o privilégio de morar no interior de Minas Gerais, com praticamente 0 contato com outras pessoas, e fazer os treinos dele na região ali, sem prejudicar ninguém, nem a própria saúde. E vamos acompanhar os próximos episódios, vamos dizer assim, porque a gente vem vendo que na Europa, tipo, os casos, realmente essa reabertura não tem trazido grandes números, aumento de números e de casos, então a gente espera que continue assim, a gente consiga botar em prática os treinamentos no Tour. Vou continuar com você, tá? E depois a gente vai mudar o tema, mas a gente está entrando na etapa final do programa. Queria te perguntar como é que é a situação da Trek nesse caos, né? É bom para a Trek? É ruim? Como é que estão os resultados da Trek no Brasil e na Trek do mundo, em modo geral? É difícil dizer, porque às vezes a gente não dá para falar que a gente está gostando da pandemia, é lógico, né? Uma situação bastante complexa e muito triste para o mundo todo. Mas o mercado da bicicleta é um dos mercados que teve um grande boom, né, nesse momento. Não só a Trek, mas todas as outras marcas têm visto uma corrida às lojas de bicicleta, tipo, em busca de uma alternativa como atividade física para aqueles países onde você já pode sair na rua, ou até mesmo para pessoas que estão dentro de condomínios e podem circular dentro ali próximo às suas casas, e outros países incentivando bastante o uso da bicicleta como meio de transporte para evitar o transporte público, né? Então a gente até lançou recentemente uma campanha global que fala Go by Bike, que incentiva o uso da bicicleta, seja por em qual região você está, mas realmente para evitar alguns grandes problemas do mundo aí de trânsito nas cidades, uso de transporte público para evitar contaminação, diminuição da poluição do ar, combate ao sedentarismo. Então cada país está na sua fase, e aqui no Brasil a gente vem trazendo a mensagem de, se você precisar realmente sair de casa para algum deslocamento essencial, que faça de bike ao invés de fazer com transporte público, né? E a gente vem vendo ótimos resultados, desde que a pandemia realmente começou, né? A gente considera ali 15 de março, onde a gente tinha a orientação de todo o comércio fechar. As bikes, as lojas de bike, nas bike shops, elas foram consideradas como essenciais, comércios essenciais, justamente por existir uma mecânica. Então aquelas lojas que tinham mecânica de bike puderam ficar abertas, mas adotando diversos protocolos, diversos adequações ao atendimento dos clientes, de entrada nas lojas tipo 1 a 1, com higienização, mas a gente viu as lojas abertas e agora um crescimento bastante grande no consumo de bike. Que legal, que legal. É uma boa notícia. Espero que isso fique, né? A cultura de ir para o trabalho de bike. Eu, enfim, tenho o privilégio de morar perto do meu escritório, já adotei isso faz muitos anos, e é um privilégio, na cidade de São Paulo, é um privilégio você poder chegar no escritório de bicicleta em 10 minutos. Anuar, vamos voltar para você. Me fala um pouco sobre a sua vida pessoal, o que você faz de esporte, música parece que você gosta, né, porque você tem até uma guitarra pendurada na parede que eu estou reparando, e faz os festivais de música. O que você faz? Me fala um pouco de esporte, qualidade de vida, o que você tem como metas aí? Então, eu sempre gostei de nadar, Lelo, por incrível que pareça. Aí eu comecei a correr, e aí eu fiz 17 maratonas. Caramba! Eu tenho feito uma maratona por ano. Eu tenho um problema que eu
eu repito sempre a mesma. Acho que com você eu já fui umas 4 iguais, mas é normal. Mas eu já fiz 7 vezes Chicago, 6 vezes Nova York, fiz 3 vezes Paris, enfim. Eu acabo sempre repetindo, né? E estou em Chicago de novo esse ano, que se acontecer, minha ideia é ir para lá. Então eu tenho corrido, tenho conseguido melhorar meus tempos. Melhorei 1 hora em 20 anos, que é uma coisa bacana. Caramba! Mas eu tenho uma vida meio louca, né? Porque também tenho um restaurante, eu tenho outros negócios também, né? Então você me perguntou outra vez lá, né? Como é que você se sustenta, enfim, como é que tá o teu... eu tenho outros negócios também, mas também estão né, meio de lado, mas enfim. Então, assim, nas maratonas, eu falo que eu estou no meu limite. Se eu quiser melhorar 1 minuto, eu preciso mexer na minha vida, e para mim tá ótimo assim, entendeu? Então, hoje, o meu negócio... Qual o teu tempo? Qual o teu melhor tempo de maratona? É 3:19, fiz o ano passado. Bom, pô. Tá bom. Quantos anos? Desculpa a falta de educação, quantos anos você tem? 22, Lalo. 22, você tá com cara de... Em cada perna. Não, eu tô com 46. Eu achei que era 18, pô. Às vezes quando toma uma vai para uns 18, 19, né? Você tá pintando essa barba, tô achando. Pior é que não, cara, tá até branco isso aqui, meu. Mas assim, eu adoro música, né? Meu hobby é música, eu tenho uma banda também, mas é de diversão, e teu filho adora, né, por sinal, música. Mas E eu comecei a trabalhar com essa história de música, né? Como eu gosto, eu fiquei dois meses em Nova York estudando mercado de jazz, um evento gratuito, e trouxe para cá, para São Paulo, esse projeto do jazz. O ano passado a gente colocou 20 mil pessoas no projeto. É gratuito, Caramba. Né? É um projeto que ele é gratuito. São 2 dias de festival em parque, né? A gente tem também Qual parque é? A gente faz no Parque do Povo, ali no Itaim. Lindo, central ali. E a gente, na verdade, a gente é sustentado 100% por patrocínio, a gente não é incentivado, a gente não tem apoio de prefeitura, a gente paga, muito pelo contrário, a gente paga, enfim, e é um negócio que, puta, eu gosto muito, né, assim, eu gosto bastante. Então, não é que eu tirei o pé da corrida, eu continuo com as corridas, com os projetos proprietários, a gente tem grandes marcas patrocinando, né, a gente tem, enfim... bancos, enfim, patrocinando a gente nos proprietários. O Rafael, olha lá, hein? Bike tá vendendo bem nessa crise, as pessoas têm que... O festival é no parque, tem que incentivar a fazer esporte, trabalhar no parque. Vamos fazer Deixa ele pra mim que você vai ver. Eu vou pegar ele. Gianluca, você... Eu já conheço isso aí, macaco velho, viu? Gianluca, e você? Como é que você tá... O que você faz? Você ainda bate uma bolinha de rugby? Rugby é um esporte duro, né? Truculento, né? Como é que você se mantém mentalmente, fisicamente ativo? Mentalmente, a gente sabe que você é presidente de uma confederação, né? Mas, enfim. Tem pouco tempo para respirar mentalmente. Mas, bom, eu tenho 3 esportes muito queridos: o rugby em primeiro lugar, a vela em segundo lugar, e eu corro também. Já fiz algumas maratonas. Olha então, nessa pandemia, é a corrida que mantém a cabeça no lugar. E para jogar rugby, as regras para os mais antigos são um pouco diferentes, tá? São golden oldies, os velhos de ouro. Então a gente ainda tacleia, mas tem algumas regras que diminuem o contato. E, por exemplo, quando um de nós fura a linha, ele só pode correr 10 metros, ele tem que ter apoio do colega. Porque como nós jogamos com idade de 45 a 60, desculpa, se alguém de 45 furar, eu não vou conseguir pegar. Claro. Para equilibrar o jogo, a gente faz dessa forma. Então você joga uma bolinha, ainda bate uma bola no rugby? Sim. E o rugby tem alguma coisa diferente no quesito respeito. Então, nós jogamos duro, em 40 minutos de jogo, e temos o nosso sagrado terceiro tempo, onde as 2 equipes, depois de tomar banho e se vestirem, brindam juntas. Isso é sagrado. Então, mesmo no profissional? Sim. É sagrado. Ponto. Não tem outra palavra. Então, imagino que... Desculpa te interromper, mas quando a gente vê um jogo de rugby, a gente vê os caras, quebra-pau, né? E depois sai pra tomar cerveja. É igual o UFC, né? Eu adoro o UFC, sou fissurado por luta, artes marciais. E lá o couro come e depois, quando acaba a luta, abraço, tudo certo.
Então, você vai ver, eu já vi expulsões no rugby, onde os caras, depois de expulsos, sentam juntos no banco e no fim eles conversam e apertam a mão. Esse é o nosso esporte. Muito legal. Mas imagina essa cultura jogada por muitos anos, quando tem um jogo de Vet Fun, que é o nosso torneiozinho de garotos avançados. Imagina, teve um ano passado com 7 equipes, 180 atletas. Nossa. E eu, quando eu voltei, faz 5 anos atrás, então, pelo Pasteur, éramos 24 inscritos, são 15 em campo. Outra regra, o jogo só dura 30 minutos no máximo, e se você correr e cansar, você pode sair e voltar, tá? Isso faz parte das regras flexíveis. Mas, enfim, naquela equipe de 24, nos 15 que estavam em campo, 14 de nós tínhamos jogado juntos 40 anos atrás. Que legal. Como era o capitão mais antigo no campo, me deram a bola para dar a saída. Aí eu estava lá no meio com a bola, olhei para a esquerda, estavam aí os caras. Olhei para a direita, estavam aí os caras. Eu jamais imaginei, 40 anos atrás, que eu ia ter esse prazer de jogar com os meus amigos por mais tempo. Aí você olha do outro lado, são os mesmos de 40 anos atrás. É sensacional. E aí o terceiro tempo é imbatível. Rafael, a gente tem pouco tempo. Conta um pouco sobre você. O que você faz de esporte? Bom, eu sempre gostei de esporte, desde moleque eu pratico, eu sou sócio do Clube Pinheiros, então ali tive a oportunidade de fazer diversas modalidades, mas eu acabei sempre indo para as modalidades mais radicais, vamos dizer assim, ou outdoor, e aí eu já passei por diversas provas de corrida de aventura, de expedição, grandes provas em estágio de mountain bike, como Cape Epic, Brasil Ride, Swiss Epic. Estou na minha fase de triatlon, ou então saindo um pouco da fase de triatlon e Ironman, indo mais para as provas de ciclismo de estrada, mas esporte é realmente o meu hobby, junto com falar de marca, né, e de relacionamento de marca com o consumidor. Eu sou apaixonado por isso, e um bom bate-papo para saber como interagir melhor com o consumidor, para mim também vale muito. Legal. Vou fazer, cada um tem 1 minuto e a gente tem que ser preciso. Anuar, 1 minutinho. O que você falaria para quem está vendo a gente nesse momento? Qual o teu recado? Eu acho que assim, eu acho que realmente, não só de agora, mas de alguns anos para cá, acho que as coisas vêm mudando muito rápido, né? Então acho que tem que estar sempre antenado, né? Hoje, né, com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue estudar coisas, aprender coisas novas e assim, tá sempre se movimentando, né? Não pode, é o que eu falo, né? Eu sempre coloco nos meus posts, né? Se mexe, né? Eu acho que tem que se mexer porque e você sabe que uma coisa que hoje tudo que eu faço, tudo que eu monto, ou entro de sócio, ou invento, a minha maior preocupação é como eu vou desmontar, né? Então, por esse fato das coisas estarem mudando muito rápido, né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra, então eu acho que tem que estar sempre antenado. Eu acho que se mexe profissionalmente, se mexe no esporte e se mexe. Bora. Jean-Luc, você, 1 minutinho. O que você tem para falar para quem está vendo a gente? Então vamos lá. Estamos aqui todos reunidos porque temos um inimigo, um adversário comum, que é o Covid. Então, se a gente imaginasse uma partida de rugby, de um lado o Brasil, 210 milhões de jogadores, do outro lado, bilhões de pestes nos atacando. Temos 5 valores no rugby. Eu vou aplicá-los neste jogo. O primeiro é respeito. Então, respeito aos capitães e aos colegas, porque somos uma equipe. Quando eu digo capitães, eu falo do presidente, eu falo dos prefeitos, falo dos governadores. Eles são os nossos capitães. E aos líderes de companhias. Ninguém viveu isso, então o que eles fazem é pela primeira vez. E respeito ao adversário, que é o Covid. Segundo valor, integridade. Para saber ouvir e entender muitos lados e para aproveitar o melhor de todos. Disciplina. Disciplina da prática das medidas preventivas e para motivar gentilmente aqueles que não as seguem. Solidariedade. Aos que não podem parar e aos que não podem fazer home office. Aqui eu estou falando de 90% da população. Por fim, paixão pelo que temos, o Brasil, e por o que somos, brasileiros. Show. Muito legal. Rafael, você, a gente tem 1 minuto.
Legal, Jean, também gostei bastante do seu fechamento e eu gostaria de deixar só um recado para que as pessoas tentassem tirar o maior proveito dessa crise, que é para a gente ser bastante criativo e pensar num novo formato de como realizar os eventos daqui para frente, mesclando, como a gente vem vendo, né, essa questão de física e digital e realmente pensar em tudo que a gente está passando em relação ao convívio entre as pessoas, né? Acho que a gente precisa realmente se respeitar e não esquecer de toda essa saudade que a gente está do contato com as pessoas no dia a dia. Quando a gente voltar, a gente não voltar fazendo coisas que a gente fazia antes e que podem ser melhoradas. Muito bom. Acabamos o terceiro Ultra Sport Science. Para vocês que estavam até agora com a gente, 8h30 da noite. Muito obrigado aos convidados também, ao Jean-Luc, Rafael e Anuar. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Depois de amanhã, se não me engano, tem mais, hein? Mas a gente confirma para vocês nas mídias sociais, aí, Instagrams, Facebooks e Twitters da vida, tá bom? Boa noite, bom descanso e até. Valeu, gente. Obrigado, boa noite. Obrigado.